O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio recebe hoje a diretora do Museu da URGS e vice-pró-reitora de Extensão. Cláudia Porceles Aristimunha possui graduação em História, licenciatura e bacharelado e especialização em Museologia, Patrimônio Cultural, pela URGS e mestrado em História pela PUC. O tema do nosso programa é a mostra Prédios Históricos da URGS. Boa noite, Cláudia. É um prazer te receber aqui no Momento do Patrimônio. Boa noite. Cláudia, a mostra Prédios Históricos da URGS integra o projeto Conhecendo o Nosso Acervo. Qual é o objetivo do projeto e da mostra em si? O projeto está baseado em duas questões principais. Uma é que nosso museu tem uma característica já histórica de não ser principalmente focado em expor o seu próprio acervo. Ele trabalha com todas as áreas de conhecimento da universidade, portanto, em algumas vezes o acervo do museu está exposto. Então, isso já restringe o acesso que o público tem ao nosso acervo. São só os pesquisadores que mais utilizam. A segunda questão importante é uma tendência na área de museus, já há bastante tempo, de que ou tu abra a tua reserva técnica para que as pessoas visitem a reserva, o público, ou tu expõe de tempos em tempos o que tu tem guardado dentro da reserva técnica. E reserva técnica na área de museu sempre é um mistério para as pessoas, né? Onde é, o que tem lá dentro. Então, a gente está mostrando aquelas que são possíveis. Começamos por essa, que já estão com suporte, que constituíram alguma exposição, que tenha um nexo. E, para o futuro, talvez a gente até crie coisas novas com o acervo que está lá dentro. Pense, né? Uma exposição curtinha, uma mostrinha, mas que a gente, mesmo que não esteja em suporte, pegue fotografia ou documento ou objetos e monte uma pequena amostra para que as pessoas conheçam o que tem na reserva técnica do museu. Cláudia, e como é a estrutura do projeto? Como é que ele está sendo concebido? A gente pensa, a gente retoma exposições que a gente já fez e, portanto, as próximas serão dessas exposições que estão prontas lá, né? E essa das aquarelas já esteve na URGS, já esteve em vários outros lugares, aqui, espaços da URGS, mas a gente fez um recorte específico. E é isso que a gente vai fazer, a gente não vai montar toda a exposição de novo. A gente vai mostrar o acervo que estava naquela exposição com outro olhar. Então, nós temos lá o De Escravo a Liberto, que foi uma exposição da década de 80, que a gente tem montada, já está em estrutura. A gente vai alternar entre URGS e Porto Alegre, ou os assuntos também da universidade, né? Sempre com objetos e acervos de pequeno porte, porque a gente pretende que seja uma amostra só, não quer usar o espaço inteiro do museu. E a estrutura sempre é pensando em aproveitar o período que a gente está montando a exposição, que o museu estaria fechado, que as pessoas ficariam sempre perguntando como ficaram no primeiro dia que a gente terminou a exposição da Pinacoteca, né, das obras do acervo da Pinacoteca. A gente fechou, já tinha gente na porta perguntando, queria entrar. A gente dizia que não tinha, as pessoas ficavam chateadas. Então, a gente se deu conta disso e pensamos, bom, agora a cada intervalo de exposições, a gente vai fazer uma pequena amostra que não impeça a montagem da outra e que permita o acesso minimamente ali ao espaço do museu e que eles possam usufruir desse patrimônio. Qual é o conteúdo da mostra atual? Prédios Históricos? Nós temos ali as aquarelas do Joaquim da Fonseca e fotografias do Eduardo Achuti, retratando os prédios históricos da universidade. O nome é, né, Prédios Históricos da Universidade. Então, a gente trabalha um pouco com a beleza, com a estética e com a história da universidade. Na beleza das duas artes, da aquarela e da fotografia, a própria beleza estética da imagem como foi feita e como foi captada pela fotografia e a história da universidade através dos seus prédios, né? Quando foi criado, onde é que fica, porque algumas pessoas não conhecem. Então, como o museu fica muito na entrada do campus ali, as pessoas passam, às vezes entram e dizem, onde é que fica esse prédio? Eu não vi. Ou aqueles que são em outro campus, né, como o da agronomia. Uhum.
Cláudia, como se constitui esse acervo específico da mostra atual? Ele foi feito para uma outra exposição e um livro sobre a história da URGS, sobre os prédios históricos da URGS, quando na gestão do momento, né, naquele então, a gestão pensava justamente no início desse projeto de preservação dos prédios históricos da universidade. E, então foi encomendado, foi feita uma pesquisa, até não foi feita no museu, mas foi feita uma pesquisa sobre os prédios e lançado aquele livro com essa encomenda, então, das aquarelas e as fotos do Axute. Isso, depois de exposto, passou a ser acervo do museu. Então, esse acervo específico é assim, né? Os outros são fruto de pesquisa e produção para o momento ou de pesquisa de coisas que já existiam e preparadas para estar em exposição. Cada exposição a gente tem que fazer uma baita pesquisa para conseguir falar daquilo. E se forem imagens, por exemplo, a gente vai procurar tanto no nosso acervo como em outros acervos na cidade ou de acervos particulares que acabam ficando pelo menos uma cópia no museu e são catalogados, registrados, tem registro, né? Tem carteirinha de identidade e passam a ser do museu. Então, esse acervo ele se constitui assim, e é assim que a gente trabalha com essas mostras, né? Não é nada novo que a gente vai buscar. A que público se destina? A todos os públicos. A gente tem recebido muito, porque estamos em período de férias, muito público externo. Bastante. Mas se destina... A gente sempre quer atingir muito o público interno, alunos, técnicos e professores, que, por incrível que pareça, até hoje a gente ainda encontra pessoas que não sabem que tem teatro na URGS, que não sabem que tem cinema na URGS, que não sabem que tem museu na URGS. Então... a gente quer que essas pessoas venham, além de conhecerem os prédios, no caso dessa exposição, dessa mostra, conheçam também o museu, saibam que existe o museu, que tem esse acervo, que trabalha com a memória da universidade, com a memória social da Porto Alegre e região, Rio Grande do Sul, Brasil. Cláudia, como é que está sendo a receptividade em relação à mostra? Pois é, até nos surpreendeu. A gente pensou que a gente pegou justamente o final de uma exposição e a montagem da outra num período de férias. A gente pensou que não ia ter muita visibilidade, que não, né? E, na verdade, a gente tem tido um público diário e interessado. Fazem perguntas, questionaram, inclusive, a expografia. Nós já mudamos uma coisa na expografia. Então, esse público está ficando mais refinado, sabe? Eles estão exigindo as coisas. Então, não estou conseguindo enxergar bem, tem que tirar, tem que mudar essa luz ou tem que tirar esse vidro da frente. A gente tirou. Então, está sendo bem e conversam bastante. A gente também teve o apoio da Secretaria do Patrimônio, do Setor de Patrimônio Histórico, que nos deu os guiazinhos, tanto os em outros idiomas, como para a gente poder... né, porque tem visita, a gente já teve visita, inclusive, de pessoas de outros países nesse período. E a gente tem recebido as pessoas com bastante... como é um período que não tem escola, a gente tem mais tempo para atender o visitante. Né? E o público vai ser sempre individual. Então, a receptividade tem sido bastante boa, assim, ao nosso ver. As pessoas conversam com a gente. Não é necessário exatamente uma mediação, porque ela é uma amostra muito pequenininha. Mas a pessoa já chega conversando, né? E a gente conversa, bate papo sobre a universidade, sobre os prédios, sobre a arquitetura, sobre a cidade. Então, a receptividade tem sido bem boa, para nossa surpresa, assim. Foi bom começar o projeto. Sim, incentiva próximas incentiva mostras. as próximas, Saindo do museu, essa mostra vai para o prédio centenário da Escola de Engenharia? É a combinação que a gente está fazendo com o setor de patrimônio histórico. Nós estamos tentando ver as condições, né? Mas é uma intenção. Perfeito. O que mais a gente poderia... Não O sei. que mais tu acha que poderia se falar sobre a exposição? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. A gente pode ver, pode de repente perguntar se a gente pretende, nesse tema, prédios históricos, se a gente pretende ter mais algum trabalho, alguma coisa nessa questão do patrimônio. Seria muito legal. Pode ser. Cláudia, e tem a possibilidade de haver uma continuidade nessa questão do trabalho com os prédios históricos, de alguma forma, dentro das próximas mostras ou em algum outro projeto, enfim? Olha, a gente sempre vai estar centrando nisso. A gente só não explora mais também porque a gente tem um trabalho conjunto com o setor de patrimônio histórico. Então, não vamos ficar batendo na mesma tecla porque tem espaço para todo mundo trabalhar e a gente trabalha como parceiros, na verdade, né?
Mas a gente tem investido nos nossos postais, e o primeiro que saiu do Museu da URGS foi ainda na década de 90, e foi sobre os prédios, desde o campus, quando ele era com outra conformação, e os prédios históricos. A gente, até agora, o segundo que a gente fez com profissões extintas. Então, era o outro fundo Memória Social. Uhum. E a gente vai fazer praças. Agora, o próximo é praças de Porto Alegre. Espaços públicos de lazer, né? Mas não é vedado que a gente vai fazer, de novo, sobre algum prédio específico. Pegar várias fotos do mesmo prédio, né? Pode ser. E, por outro lado, a gente tem investido mais nessa história da vida dentro desses prédios, né, da ciência. Então, é um trabalho que se complementa com o setor de patrimônio histórico. A gente tem o seminário Grandes Mestres dos Mestres da URGS, que trata mais das histórias que aconteceram dentro desses prédios. E aí, quando a gente levanta isso, as pessoas que não conhecem acabam querendo conhecer o prédio. Então, é uma forma de trabalhar também, né? Só que a gente divide, então, os espaços, trabalha por um viés, enquanto o setor de patrimônio histórico trabalha por outro. Não impede que a gente venha a fazer outras ações, inclusive nos postais, que sejam sobre os prédios históricos, porque é um trabalho e um patrimônio que tem que ser preservado, principalmente porque agora, vindo para cá, inclusive, eu fui me dando conta, assim, porque a gente está com vários problemas no prédio do museu, né? De manutenção. E vindo para cá, eu fiquei pensando nesse também e no observatório, porque eles tem todo um trabalho, uma dedicação da equipe, dos engenheiros, dos arquitetos, dos operários, né? Que pensam essa restauração, adaptação, e depois ele vai se perdendo e criando problemas muito maiores, né? Então, a gente vai continuar batendo, sim, nessa tecla dos prédios históricos. Cláudia, foi um prazer te receber aqui no Momento Patrimônio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Momento do Patrimônio conversou com a diretora do Museu da URGS e vice-pró-reitora de Extensão. Cláudia Porceles Aristimunha possui graduação em História, licenciatura e bacharelado e especialização em Museologia, Patrimônio Cultural pela URGS, além de mestrado em História pela PUC. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Para mais informações, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. O Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!